Você vai ficar feliz estudando assim. Entendeu? É assim que funciona o videogame. É assim que a gente faz aqui no quadro. A gente coloca as questões desse jeito. Como que você pode replicar isso aí nos seus estudos? Fazendo a lista, procurando sempre as questões mais fáceis. Porque você sempre vai achar questões que estão ou no seu nível ou num nível levemente acima. Você sempre vai conseguir resolver. Você começa pelas fáceis e vai aumentando o nível. Naturalmente isso vai acontecer. É assim que você encontra felicidade nos estudos. Como você vai sentir felicidade nos estudos, como que você vai ter uma experiência de estudos agradável, tá? E eu preparei aqui uma lista de itens, né, que eu vou falar com vocês. Por que eu vou falar? Porque assim a gente vai mais rápido, eu consigo passar mais conteúdo para vocês, né? E vocês ficam mais felizes, e quando vocês ficam felizes, vocês curtem o conteúdo, né? Então, quem chegou agora já vai curtindo. Deixa eu ver como é que a gente tá de curtidas aqui. Eu nem tô vendo aqui, deixa eu ver, eu vou colocar um retorno para mim. Pronto, olha só, a gente já tem quase o mesmo número de pessoas curtindo em relação ao número de pessoas assistindo. Então, assim, ó, entra na comunidade para você receber o aviso, tem várias coisas que a gente manda para você por e-mail. Assim que você cadastra na comunidade, você recebe o convite para entrar no Telegram, galera que estuda. Então aproveita a comunidade, aproveita que você vai gostar muito de tudo que a gente preparou para você aqui na comunidade, tá? Hoje a gente vai falar sobre como sentir felicidade, como se divertir estudando, né? E ainda por cima passar na universidade pública. Por que esse tema é importante? Porque, na verdade, a experiência de passar na universidade pública, a experiência de aprender, é uma experiência que veio para ser divertida. Né? Você tem que ter uma experiência de estudos divertida. E hoje eu vou te mostrar como que você vai fazer para ter essa experiência de estudos divertida, tá bom? Então eu tenho as minhas anotações aqui, eu tenho a minha cola, né? Positivamente, né? Uma cola do bem, que é para me ajudar a passar o melhor conteúdo para vocês. E o que a gente vai falar hoje? Hoje eu vou mostrar para vocês os fundamentos para você, né? Hoje eu vou mostrar para você os fundamentos para você ter uma experiência de estudos prazerosa. Como assim, Bruno? Eu vou sentir prazer enquanto eu estiver estudando? Vai. Eu vou ter vontade de sorrir enquanto eu estiver estudando? Vai. Você vai ter. E aí depois eu vou E aí você vai ver que essa estratégia, o fundamento é o seguinte: o seu cérebro trabalha para evitar a dor e obter prazer. Tá? Então eu vou te passar primeiro estratégias para você evitar a dor durante os estudos. Porque para muitas pessoas a experiência de estudos é muito dolorosa. Porque a pessoa tem dificuldade para aprender. Ela aprendeu a vida inteira que estudar é ruim. Ouviu isso? Estudar é ruim, estudar é ruim, estudar é ruim, estudar não é legal. A pessoa passou isso a vida inteira e ela desenvolveu uma sensação em relação aos estudos que não é legal. A escola não foi legal do jeito que ela gostaria que fosse. E aí a pessoa não tem aquele desenvolvimento nos estudos que ela gostaria. Ela demora para aprender um negócio sofrido e ela fica mal porque não está aprendendo. A pessoa quer se desenvolver, mas ela não consegue. E as pessoas começam a falar assim: você não estuda, você não estudou, você isso, você aquilo. Deixa eu te falar uma coisa. Pega esse comando que eu vou te passar agora. Anota isso que eu vou te falar. Presta bastante atenção. Essa situação de, eventualmente, você não gostar de estudar, de você não conseguir aprender, de você não conseguir avançar nos estudos, apesar das pessoas dizerem que você faz isso, você faz aquilo, você deveria fazer isso, você não sei o quê, ficarem jogando nas suas costas, deixa eu te falar. Presta bastante atenção. A culpa não é sua. Tá bom? Então vamos repetir? Repete comigo. A culpa não é minha. Você vai falar para você mesmo. A culpa de tudo que acontece em relação aos meus estudos que não é legal, não é minha. Você não tem culpa, tá? Põe isso na sua cabeça. Sabe o que é que você tem? Você tem o controle para mudar essa situação, para começar a gostar de estudar. E hoje é um momento que você vai aprender como mudar essa situação. Eu estou aqui para te passar algumas coisas que você vai usar na sua vida. Bruno, por que você fala que a culpa não é minha? Quantas pessoas tem na sua família que tentaram passar nesse vestibular aí que você quer passar e conseguiram,
na primeira tentativa? Eu tenho certeza. Responde para mim, por favor. Eu vou pedir para vocês responderem. Responde aí. Quantas pessoas tem na sua família que tentaram passar nesse vestibular super concorrido que você quer passar e passaram? Quantas pessoas tem na sua família que tentaram passar em medicina e passaram? Quantas pessoas tem na sua família que tentaram passar no ITA e passaram? Quantas pessoas tem na sua família que tentaram passar em engenharia e passaram? Responde para mim, por favor. A maioria das pessoas não tem essa referência. Então, como que você vai aprender a fazer uma coisa que você não conhece ninguém que fez, assim, profundamente? Entendeu? Você não conhece profundamente ninguém que fez. São poucas pessoas. Então, você não pode se culpar. Mas agora você tem o controle. E uma das minhas funções aqui é te ajudar a aproveitar ao máximo essa opção sua aí de ter o controle. E você vai conseguir fazer tudo o que você quiser, tá? Então vamos lá. A gente vai falar sobre fundamentos para você ter uma experiência de estudos prazerosa, que eu anotei aqui. A gente vai falar sobre estratégias para você evitar a dor durante os estudos. E a gente vai falar sobre estratégias para aumentar o prazer durante os estudos. E é muito importante você ter papel e caneta na mão para anotar. E outra, já vai curtindo. Curte esse vídeo, porque se você curtir, outras pessoas vão ver que esse vídeo é importante, né? O YouTube vai ver que esse vídeo é importante e vai passar para mais gente. Então curte o vídeo aí para a gente ter uma experiência de estudos legal, uma experiência produtiva. Deixa eu baixar minha cadeira aqui que está um pouco alto. Aí, ficou bem melhor assim agora. Pronto, vamos lá. Primeiro, anota aí, olha, são 3 fundamentos que eu quero que você anote. O primeiro é o seguinte: o nosso cérebro, ele trabalha para evitar a dor e aumentar o prazer. Esse é o fundamento de tudo, tá? Repete comigo. O meu cérebro trabalha para evitar a dor e aumentar o prazer. E quais são as principais dores associadas aos estudos? Quais são as principais dores? O que é que faz um aluno que está estudando ficar estressado, assim? Ai, que saco! Isso não podia ter acontecido. E deixa a pessoa irritada. Por quê? Porque se acontece uma coisinha que te incomoda, você tem um momento de estresse. Se pouco tempo depois acontece outra, você tem 2 momentos seguidos. Se com uma frequência muito grande acontecem coisas que te desagradam, sei lá, a cada 2 minutos, a cada 5 minutos, a cada 10 minutos, você vai ficar num estado de desagrado, no estado de estresse. E não é isso que a gente quer. A gente quer que você fique de boa. Então vamos lá. 3 principais dores associadas aos estudos. Uma dor que assola os nossos estudantes, mudança de contexto. Nosso cérebro não gosta de mudança de contexto. Bruno, o que é mudança de contexto nos estudos? Você está lá estudando, tá lendo a sua matéria, pegou o seu livro para ler, né? Pegou o seu livro aqui, tá lendo e tal, tá fazendo as suas anotações, alguém te chama. Cara, isso enche o saco, entendeu? Fulano, vem aqui me ajudar a pegar a compra. Fulano, você viu que seu irmão tá fazendo isso? Vai lá, fala com ele. Fulano, vem lavar a louça. Cara, isso irrita. Imagina você tá lá estudando, de 10 em 10 minutos alguém te chama. Então, estresse de mudança de contexto, você tem que mudar o contexto. Entendeu? Não foi um negócio que aconteceu culpa sua. Vem alguma coisa do lado de fora e tem que te tirar do contexto de estou estudando para prestar atenção em outra pessoa. Isso que causa estresse. Nós vamos trabalhar. Como você vai mudar isso? Nós vamos trabalhar isso, tá? Nós vamos trabalhar isso hoje. Outro causador de estresse, perder a concentração. Como assim, Bruno? Você tá lá estudando, bonitinho, tá estudando, tá passando as páginas, aí daí a pouco, nossa, viajei na maionese. Deixa eu voltar. Aí você tem que voltar 3, 4 páginas, porque você perdeu concentração lá atrás. Caramba, velho. Isso aí não tem nada a ver com a pessoa de fora, né? A gente já falou um pouco que é o seu cérebro, que ele não aguenta se concentrar por muito tempo. A gente falou da técnica Pomodoro. Então, imagina só, você tá lá estudando. Aí alguém, fulano, vem lavar a louça. Você, putz, não posso, eu tô terminando aqui. Aí você volta, né, pouquinho. Onde que eu parei mesmo? 2 momentos de estresse seguidos, isso é ruim, né? Isso é dor. Né? Outra dor, travar em um problema. Você está lá fazendo um problema, você não consegue resolver o problema, você trava no problema. Cara, é um saco, entendeu? Você está lá estudando, aí trava num problema, fica 20 minutos, quando você vê, passou meia hora e o problema não saiu. Você poderia ter resolvido, sei lá, 5, 6 exercícios do Enem, da FUVEST nesse tempo.
Então o estudo gera estresse, a gente vai acompanhando isso, né? Isso vai acontecendo, e aí você tem uma experiência de estudos desagradável. E aí estudar é realmente uma coisa ruim. Por quê? Porque você está vivendo uma experiência ruim. Agora, o que traz prazer nos estudos? Olha só, produzir conhecimento. Vê se não é legal quando você está estudando, aí você faz todas as anotações bonitinho, aí você vai lá e pega, caramba, velho, olha só o tanto de coisa que eu fiz. Esses dias eu fiz uma reunião e eu fui anotando a conversa que o cara ia me passando na reunião, as orientações. E olha só, deu uma folha, duas, um pedaço é o desenho da minha filha, né? Mas o outro é coisa que eu escrevi. Aí deu outra folha, olha aqui, isso aqui é meu resumo, tá? Resumo tosco, ó, que eu falo. E aqui outro. Tá vendo? Eu fiquei super feliz com a reunião. Falei, caramba, essa reunião foi top. Olha o tanto de coisa que eu aprendi, tanto de coisa que eu anotei. Olha só. Quando eu vou trabalhar aqui, eu tenho meu caderno onde eu vou anotando as coisas que eu faço no trabalho. Deixa eu pôr aqui pra vocês. Aqui, pera, não sei se dá pra ver. Aqui mais assim. Aí eu vou anotando, ó, tá vendo? Então eu faço os meus rabiscos, alguns lugares eu faço um esqueminha, quer ver? Isso aqui, ó, é um esquema que eu fiz, né? Isso aqui é um organograma. As coisas que eu vou fazendo, eu sinto produção, eu sinto que eu fui produtivo. Então quando você faz um resumo legal, você fica feliz. Tem gente que fica tão feliz que faz aquele resumo todo colorido, né? Com caneta estabilo e tal. Ou então aqueles mapas mentais e tal. De tanta felicidade que dá, você tem uma experiência de estudo produtiva, que você produz conhecimento, né? Outra coisa legal é você estudar e sentir vontade de continuar estudando. Cara, é legal demais. Você começa a estudar, deu um intervalo, caramba, eu quero voltar a estudar logo. A técnica Pomodoro proporciona esse tipo de experiência, né? A gente já falou aqui. Outra coisa que traz felicidade nos estudos é você resolver problemas cada vez mais complexos. Então, sei lá, você faz um problema de fixação, depois você vai lá e faz um problema da UFMG de antigamente, aí você vai lá e faz um problema do Mackenzie, aí você vai lá e faz um problema da FUVEST, aí vai fazendo FUVEST, Unicamp, Mackenzie, UFMG, Enem e tal, aí aparece um problema do ITA de exatas, aí você faz o problema. Caramba, você fica feliz. Olha, hoje meu estudo foi super produtivo, eu fiz um monte de coisa, eu evoluí, eu aprendi a fazer questões do ITA, eu aprendi a fazer questões da USP, da Unicamp, eu aprendi a fazer questões abertas, né? Então resolver problemas cada vez mais complexos te deixam feliz. E outra, você avançar no seu cronograma. Você abrir a planilha do seu cronograma, que diz o que você tem que estudar ao longo dos meses, das semanas, e ver que você está marcando um Vzinho lá, opa, beleza, isso aqui eu fechei, e está avançando no seu cronograma. Isso tudo traz felicidade, né? Isso tudo traz felicidade. Vamos lá. Agora, como que você pode evitar a dor durante os seus estudos? Eu preparei uma ilustração aqui que eu vou fazer daqui a pouco para você. Eu trouxe até a minha mesa digitalizadora, ó, tá vendo? Que eu usava. Essa é igual o que eu usava antigamente, quando a gente começou o quadro. Você acredita que vai se beneficiar desse conteúdo, de aprender a ter felicidade nos estudos? Você, uma pessoa legal, vai compartilhar isso com as pessoas, né? Então compartilha com as pessoas, vamos trabalhar isso, tá? Mas vamos lá. Quais são as estratégias que você pode usar para evitar a dor nos estudos? Primeiro ponto que você quer evitar, assim, primeiro problema que você quer evitar é mudança de contexto. Interrupções nos seus estudos. Lembra que eu falei que isso era uma dor? Você tem que evitar essa dor. Como que você faz para evitar essa mudança de contexto? Olha, tem uma coisa que você pode fazer que é estudar num local reservado e silencioso. Então a gente tem muitos alunos aqui no quadro, né? Na mentoria fechada, de vez em quando, na mentoria que a gente faz, perguntas e respostas, depois aqui vai ter, né? No perguntas e respostas, vira e mexe, a gente vê os alunos no quarto deles, em algum lugar assim bem silencioso, né? Então é bom você usar um lugar silencioso, tá? Isso ajuda bastante. Outra coisa que você pode fazer, eu reconheço que nem sempre dá certo, tá? Isso que eu vou falar agora. Mas a gente tem que dar orientação, né? A gente é sempre do diálogo. E aí vale a pena você dialogar com as pessoas que moram na sua casa para você ter o seu momento de individualidade, de privacidade durante os estudos, né? Conversa com eles com carinho, tenho certeza que de alguma maneira eles vão entender, tá? E tem um negócio legal que eu uso às vezes para estudar, quando eu estou estudando, eu uso um fone de ouvido, né? Eu tenho esse aqui, ó. Esse aqui até que não é dos mais chiques, não, né? Ele é simples, até.
Mas eu coloco ele, né? Tem um outro que eu coloco também. Eu coloco esse fone e eu coloco para passar um ruído branco. Ruído branco, fica assim. Igual quando a gente era neném, sabe? Ficava. Eu faço isso para os meus filhos dormirem. E esse ruído branco é bom, porque se você colocar o ruído branco um pouquinho mais alto, né, sem machucar seu tímpano, é claro, ele acaba escondendo os barulhos que vêm de fora. E aí, por causa disso, você consegue se concentrar mais. É engraçado que até as pessoas ficam irritadas quando elas vão te chamar que você está com headset, porque você está com ruído branco. Eu passo isso aqui de vez em quando. Né? Então ajuda bem a isolar. Você pode até ficar no mesmo ambiente, mas você consegue ficar isolado, Então vamos lá, beleza. Como que você vai fazer para não perder a concentração nos estudos? Tá? Você tem que fazer anotações enquanto você lê a matéria ou assiste a aula, tá? Porque você está fazendo anotações, você está olhando para o papel, né? Você está interagindo, né? Você pegou aqui um lápis, está escrevendo. Então você está usando o sentido da visão, você está usando o sentido da audição, né? Se você estiver lendo, né? Você está usando a visão, e se você estiver anotando, você pode usar o sentido do tato, né? Eu sempre me enrolo com esse negócio, mas é assim, entendeu? Tem tato, olfato, paladar, audição e visão. Então, se você está assistindo a aula, você automaticamente usa visão e audição. Se você copia, não é copia, se você anota as partes mais importantes, você já está usando 3 sentidos para o mesmo assunto. Ou seja, você está estimulando o seu cérebro de vários lugares. Porque tem neurônios que estão conectados à visão, tem neurônios que estão conectados à audição, tem neurônios que estão conectados ao tato, né? Ao sentir as coisas que encostam, assim. Então, você tem que aproveitar isso. Tá? E outra é usar a técnica Pomodoro. Você usa a técnica Pomodoro para criar aquele efeito, aquele gostinho de quero mais quando você interrompe os estudos. Esse é o melhor. Esses 2 são os melhores para você manter a concentração. Nada de fazer resumo bodoso, então faz um resumo tosco mesmo. Inclusive, você pode até jogar fora depois, desde que você faça exercícios, né? O que faz fixar na sua cabeça é o ato de não anotar. E como que você vai fazer para não travar em um problema? Para não travar em um problema, que seria o terceiro ponto que eu levantei. Para você não travar em um problema, você tem que resolver os problemas numa ordem crescente de dificuldade. Você tem que resolver um problema fácil, depois um médio, depois um médio, depois outro médio, depois um médio para difícil. Por último, você vai resolver o difícil. Qual o tipo de problema que eu tenho que resolver, Bruno? É no nível do seu vestibular. Então, você quer passar no ITA? É questão do ITA, do IME, uma ou outra, assim, de um simulado, de um IIT, alguma coisa assim. Você quer passar na USP? Então, é questão da USP, da Unicamp, é nesse nível. Não precisa avançar para conteúdo do ensino superior. Você quer passar pelo Enem? É Enem, é o FMG de antigamente, é o FG de antigamente. O NB é difícil. Tem as questões de somar e tal. O NB. Então são essas questões, tá? E aí é importante você tentar resolver, para você não travar, você tem que tentar resolver o problema. Tudo bem, você tem que tentar resolver o problema mais de uma vez, mas no máximo 3 vezes, né? Você tenta 3 vezes, direitinho, com carinho, com dedicação. Se você não conseguiu, aí você vai, pede ajuda na monitoria, procura alguma solução assim para te ajudar, tá bom? E o próximo, que talvez é o mais desafiador, mas de novo, você está no controle, você pode fazer no seu ritmo, você tem bastante tempo ainda, né? Faz no seu ritmo, faz buscando a felicidade, que você vai conseguir encontrar essa felicidade, tá bom? Faz as questões direitinho, assim. Mas aí, o que é mais desafiador? É você identificar a teoria que você precisa aprender para resolver o problema. Você tenta identificar essa teoria, aí você vai lá e aprende. Como que eu posso fazer isso, Bruno? Você pode perguntar num fórum de dúvidas sobre qual é o assunto da questão. Você começa, tem alguns sinais, né? Às vezes o enunciado te dá palavras que estão relacionadas a um determinado conteúdo, e aí você vai atrás daquele conteúdo, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu gosto muito de física, né? Para mim é mais fácil falar sobre física. Se você pega um problema que fala força, contato, aceleração.
É um problema de leis de Newton, muito provavelmente. Aí você vai lá e estuda leis de Newton, pra você aprender. Pode estudar só um pedacinho, que é o pedacinho que você usa naquele problema, entendeu? E vai te ajudar. Tá? Então, são dessas formas que eu falei, ó, eu falei assim, que você, para evitar mudanças, presta atenção, vou te fazer uma pergunta. Das formas que eu te falei, qual delas você consegue implementar na sua vida imediatamente? Anota no pedaço de papel. Olha só, para evitar a mudança de contexto, você consegue estudar num local reservado e silencioso? Você ainda não fazia isso, mas pode passar a fazer? Né? Se a sua resposta é sim, escreve aí para mim. Eu consigo estudar num local, eu consigo passar a estudar num local reservado e silencioso. Você consegue combinar com as pessoas que estão ao seu redor de não te incomodar? Bruno, não consigo. Beleza, então você não precisa falar isso. Escreve só aquilo que você consegue mudar, aquilo que está no seu controle. Foca no que está no seu controle, que o resto vai se organizando. Você consegue colocar um fone de ouvido, um headset com ruído branco? Isso vai te ajudar muito. Tá? Não, Bruno, eu quero trabalhar nessa parte de não perder a concentração. Você consegue começar a fazer as anotações enquanto você estuda, se é que você já não faz? Não, já faço. Então, beleza, não precisa pôr. Mas se você não faz a técnica Pomodoro, não, posso começar a usar a técnica Pomodoro. Eu estava conversando numa mentoria com uma aluna e ela falou assim, Bruno, eu não uso a técnica Pomodoro, não. O que funciona para mim é estudar 40 minutos direto. Eu falei assim, me explica direito. Eu estudo 20 minutos e aí depois, de teoria, depois eu vou fazer exercício. E o que você faz quando você vai mudar da teoria para os exercícios? Aí eu pego uma água e tal. E quanto tempo demora você pegar uma água e ir no banheiro? Uns 3 minutos. Eu falei, tá, então você está me falando o que você faz. Você estuda 20 minutos, faz um intervalo de 3, depois estuda mais 20? Aí ela falou assim, é igual a técnica Pomodoro, né? É igualzinho. Só que é 20, 3, 20. 20 minutos estudando, 3 de intervalo, 20 estudando. Tá certo também. Não tem problema. O importante é você ter esse intervalo, você ficar com gostinho de quero mais. E ela falou que gosta de estudar assim. Agora, Bruno, como que eu faço para aumentar o prazer nos meus estudos? Daqui a pouco eu vou fazer uma ilustração aqui para facilitar um pouco a sua vida, para ficar mais claro para você o que eu estou falando. Mas vamos lá. Primeiro, para produzir conhecimento, eu já falei, enquanto você estiver estudando, você faz anotações de forma organizada. Esse é o primeiro passo. Tá? Outra coisa. Como assim? Você faz uma anotação. A minha aqui é organizada, tá vendo? Olha só. Ela é organizada. Ela não é bonita, mas é organizada. Tem uma sequência lógica, tá vendo? As coisas vêm numa sequência. Faz as suas anotações assim também, numa sequência. E vai curtindo no vídeo. Já vai curtindo no vídeo. Você vai lá e pá. Clica no negócio de curtir aí. E quem ainda não está inscrito na comunidade para receber os avisos das aulas, pode se inscrever. O Dani vai botar aí de novo o link aí para você inscrever. E quem não compartilhou esse vídeo, compartilha também. Para você criar uma áurea de ajudar as pessoas e as pessoas te ajudarem. O mundo vai te ajudar, o universo vai te ajudar. Tá? O que mais? Bruno, como que eu faço para sentir vontade? O que mais? Para produzir conteúdo, né? Produzir conhecimento ajuda a ter uma experiência de estudos legal. Produzir conhecimento ajuda a ter uma experiência de estudos legal. Dani, coloca no chat também, que dá para o pessoal clicar. Além de fazer as anotações, tenha um caderno de resolução de exercícios organizado. Mantenha um caderno de resolução de exercícios organizado. Porque sempre que você precisar consultar, você tem lá o seu caderno para consultar. Tá bom? Funciona muito, assim. No final das contas, quando você tem um caderno de resolução de exercícios organizadinho, é como se você tivesse um livro só de exemplos resolvidos. Faz sentido isso que eu falei? Isso aí dá até para botar no Reels, Dani. Olha só, presta atenção. Se você tiver um caderno de resolução de exercícios organizado, ele equivale a um livro de exercícios resolvidos. E se você pegar esse livro digital e mandar para mim, a gente até compra ele de você no quarto para fazer material didático, se você quiser, tá? Fica a dica aí. Mas vamos lá. E o que você faz para sentir vontade de continuar estudando? De novo, você faz os problemas numa ordem crescente de dificuldade e usa a técnica Pomodoro para você ficar sempre com aquele gostinho de quero mais ao final de cada Pomodoro, que é o ciclo de 20, 25 minutos.
tá? E como que você faz para resolver problemas cada vez mais complexos? Você começa, é óbvio que eu vou falar, mas eu vou falar. Você começa resolvendo as questões mais fáceis. Resolve as questões mais fáceis. E depois você resolve as questões mais difíceis. Você não precisa seguir os exercícios da lista numa determinada ordem. Né? É até bom você ir pescando exercícios, achando sempre os mais fáceis, porque você treina essa habilidade de sempre encontrar os exercícios mais fáceis. E aí, se você treina isso ao longo do ano, no dia da prova, você já está especialista e sabe fazer isso. Tá bom? Outra coisa, se você pegar um livro didático, ainda para resolver os problemas numa ordem cada vez mais uma ordem crescente de dificuldade, você faz os exercícios na ordem do livro didático. O livro didático, normalmente, ele coloca os exercícios numa ordem crescente de dificuldade. Primeiro os de fixação, depois os propostos, depois os de aprofundamento. E ele ainda sinaliza qual é o conteúdo de cada bloco de exercícios. Tá? Então o livro didático faz isso. E eu quero te incentivar a fazer isso. Agora, Bruno, me explica, por favor, o racional por trás dessa ideia aí de motivação nos estudos com os exercícios. Isso aqui, na minha visão, gente, é um segredo que a maioria das pessoas não entendem. E eu vou compartilhar isso com você, tá? Que é essa dinâmica de aprendizagem focada em estudar no seu ritmo, no seu nível e para você ir crescendo em termos de conhecimento, tá? A gente fez muita coisa aqui na plataforma do quadro. A gente fez muita coisa aqui na plataforma do quadro usando essa lógica que eu vou te mostrar agora, tá? E essa lógica, ela permite mais engajamento por parte dos alunos, tá? Deixa eu ver aqui. A sua live de como aumentar a concentração dos estudos ajudou bastante. Ah, que bom! O Marcos Vinícius gostou da live de aumentar a concentração dos estudos. Ah, que legal. Obrigado, Marcos Vinícius. Esse negócio de savoring eu não entendo isso direito, não. Não parei para estudar muito, não. Mas eu foco aqui, gente, uma coisa que eu queria que vocês entendessem, eu foco aqui em passar para vocês técnicas simples, de aplicação imediata e um conjunto limitado de técnicas que, no final das contas, engloba tudo, entendeu? Eu passo para vocês muito mais fundamentos, princípios que vocês podem seguir para aprender qualquer coisa do que técnicas específicas para situações específicas. É lógico, tem técnica específica para você resolver questão de eletromagnetismo. Tem. Para você resolver questão de mecânica. Tem. Para você resolver questão de números complexos. Tem. Questões de genética. Tem, eu não sei. Por questões de equilíbrio químico. Tem, eu também não sei. Tem essas técnicas, mas eu foco aqui em técnicas para vocês aprenderem, tá? E aí eu quero compartilhar com vocês agora uma dinâmica que é uma dinâmica de aprendizagem que me guiou desde muito tempo para fazer as coisas aqui no quadro. Olha só, coloquei aqui a minha tela, tá? E eu vou desenhar um gráfico aqui para vocês. Deixa eu escrever aqui. Dinâmica de aprendizagem. Então vamos lá. Voltando aqui, você tem dois eixos. Um vertical e um horizontal. Esse eixo horizontal, ele representa a sua habilidade, tá? Ele representa a sua habilidade. Esse eixo vertical representa a dificuldade. E quando você pega muitas questões que são fáceis, você está estudando e é muito fácil, isso gera em você tédio. Se eu falar alguma mentira aqui, vocês me falam. Quem concorda com isso aqui que eu falei? Né? Questão difícil, só questão difícil gera frustração? É verdade ou é mentira? Responde para mim, por favor, para ver se você está me acompanhando. Questão fácil, só a questão fácil é entediante? Responde para mim, por favor, para eu saber se você está me acompanhando. Tem um grupo de questões que está aqui, ó. Está aqui na linha do... São questões que estão aqui, ó. São questões que estão nessa linha. Nessa linha aqui, a dificuldade é igual à habilidade.
Ou seja, você está fazendo questões que você sabe resolver. Você está fazendo apenas questões que você sabe resolver. Como assim, Bruno? Não tem nenhuma questão difícil, mas também não tem nenhuma fácil. Você sabe resolver, você tem habilidade. Você acha as questões interessantes, mas você sabe resolver todas, você não tem que fazer nenhum esforço. Aí a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: qual é o melhor tipo de questão para você fazer? Questões que estão na linha em que dificuldade é igualdade, questões muito difíceis ou questões muito fáceis? Geralmente, quando eu dou essa aula, tem um padrão de resposta. Para você manter a motivação nos estudos, qual é o tipo de questão que você tem que fazer? Questões cuja dificuldade é igual à sua habilidade, ou questões muito difíceis, ou questões muito fáceis? Então, gente, preparem-se para ter uma surpresa negativa. Não, uma surpresa, eu acho que é positivo. Pensa num videogame. Como que é o jogo de videogame? O jogo de videogame, e por que a gente gosta tanto de videogame, né? Como que é o jogo de videogame? O jogo de videogame, ele te dá questões, ele te dá problemas para você resolver, desafios que são levemente acima da sua habilidade. Por isso que chama desafio. E aí você se sente desafiado, se sente desafiada. Quando você supera um desafio, é liberado um neurotransmissor no seu cérebro chamado dopamina, que te dá a sensação de caramba, venci o desafio. É a sensação que um jogador de futebol tem quando ele faz um gol. É a sensação que um nadador tem quando ele ganha uma competição de natação. É a sensação que a gente tem quando a gente vence um desafio. Quando a dificuldade é igual à nossa habilidade, não tem sensação nenhuma. A gente é meio que indiferente. Não é entediante, mas também não é desafiador. Então, olha, preste bastante atenção no que eu vou te ensinar agora, tá? Isso é neurociência. Isso é utilizado na indústria de videogame. As questões que você tem que fazer, elas podem até começar num nível que é levemente abaixo, que a dificuldade ela está abaixo da habilidade. E beleza, você vai fazer essa questão. Só que a próxima questão ela tem que estar num nível levemente acima. Por quê? Porque para você, a sua habilidade está aqui, ó. Para você conseguir resolver essa questão, ela é mais difícil do que a sua habilidade. Então você tem que se superar. Você tem que fazer esse movimento aqui, ó. E aí, a partir do momento que você resolve essa questão que é mais difícil, a sua habilidade naturalmente aumenta. Porque quando você pega uma questão fácil, para você resolver, você tem que chegar nessa linha aqui, que é de uma habilidade menor. O movimento que você faz é nesse sentido. Por isso que é entediante. Você está aqui com essa habilidade, alguém te dá uma questão mais fácil, você tem que andar todo esse caminho para trás. Você tem que regredir para fazer a questão. Isso não é legal. Ao passo que, se a questão é muito difícil, você tem que progredir demais. E é difícil fazer esse movimento. Então, o que é recomendado? Uma questão que tenha dificuldade levemente acima do seu nível de habilidade. Porque você sobe e fica mais habilidoso, mais habilidosa, mais inteligente. Aí, quando chegar aqui, ao invés de te dar uma questão desse nível, que é só repetir a dificuldade, eu te dou uma questão levemente acima. Aí você tem que subir de novo. Só que você não precisa subir demais, você sobe um pouquinho. Você faz um pouquinho de esforço. O esforço suficiente para você perceber desenvolvimento, para você perceber crescimento e vencer o desafio. E, novamente, você sobe na sua escala de habilidade. E aí eu te dou uma questão aqui em cima de novo. E vai assim, entendeu? Você vai subindo essa escadinha. E vai ficando cada vez mais inteligente.
Então, esse movimento aqui é bom e ele te proporciona uma experiência de estudos agradável. Você vai ficar feliz estudando assim, entendeu? É assim que funciona videogame. É assim que a gente faz aqui no quadro. A gente coloca as questões desse jeito. Como que você pode replicar isso aí nos seus estudos? Fazendo a lista, procurando sempre as questões mais fáceis. Porque você sempre vai achar questões que estão ou no seu nível ou num nível levemente acima. Você sempre vai conseguir resolver. Você começa pelas fáceis e vai aumentando o nível. Naturalmente isso vai acontecendo. É assim que você encontra felicidade nos estudos.